Sejam bem-vindos a mais uma reunião Toastmasters. Hoje eu estou aqui como Toastmaster do dia. Meu nome é Nayá Lima. E vamos começar aqui com um guia rapidinho sobre a reunião. Vou pedir para vocês que deixem seu microfone desligado, importante, para a gente ter um andamento bem certinho aí. Se você está online, usamos aqui os aplausos na língua de sinais. Desde a pandemia a gente já vem aplicando isso já tem um tempo. Daqui a pouco a gente vai falar com a gramaticista do dia, Daiane. Ela vai falar para a gente qual vai ser a palavra do dia e eu peço a vocês, né, tentem usar essa palavra em todo momento que você estiver participando. E se você está online no seu discurso, né, estamos todos aqui online, para você o PIN para o timer, que vai ser hoje o Bruno também. E só lembrando, o Thiago fica feliz que a gente tem todas as últimas reuniões no YouTube, então deixe lá seu like, seu compartilhe, curta e veja, conhecer um pouquinho mais o que é o nosso clube. Os convidados, eles não são obrigados a falar, mas a gente sempre espera que vocês estão num lugar seguro e que podem ficar à vontade para falar. Tá bom? Então, aqui a gente tem um pouquinho da diretoria. Nesse momento, a gente está passando por algumas mudanças. Eu estou presidente do clube e também sou VPA de associação, mas temos nosso board lindão, como sempre, Luana, Tiago, Daniel e todas essas pessoas que fazem, né, o Brasília acontecer, que é muito importante. E a missão do nosso clube continua sendo a mesma, que é desenvolver habilidade de oratória, liderança, por meio de uma participação ativa, experiência inclusiva e desse aprendizado contínuo. Então, estamos sempre aprendendo aqui. Se você só falar um pouquinho o que é o Toastmasters, ele é internacional, uma organização sem fins lucrativos que ensina exatamente a habilidade de falar em público e de liderança por meio, né, por um grupo aí de uma rede de clubes. E seriam 143 países, mais de 16 mil clubes, e temos mais de 358 mil membros. Então, é uma grande organização no mundo inteiro. Aqui a gente tem alguns clubes corporativos. Os clubes corporativos foram o que trouxeram o Toastmasters para o Brasil. A Dell trouxe aqui há alguns anos atrás. E somos um clube, não somos um clube corporativo, somos um clube aberto. E aí vocês podem participar. E se tiverem interesse, posso falar mais também depois sobre essa participação. E a metodologia é simples, a metodologia é aprendizagem experiencial. Ao fazer discurso, você cumpre papel de liderança e você acaba praticando e melhorando isso. Você sempre vai ter um feedback de colegas, você vai crescer e melhorar suas habilidades de falar em público e comunicação por meio dessa avaliação, que sempre é honesta, solidária, né, dos colegas, daí um lugar seguro. E também temos uma mentoria, caso você entre para o nosso clube. Nos primeiros momentos, existem pessoas muito experientes, né, para encorajar você, orientar, apoiar, com exatamente em cima dos seus objetivos, para você alcançar o que você achar que for possível. E é um programa individualizado, cada um realmente faz a sua trilha. Você vai ver hoje a gente vai ter dois discursos, a Luana e o Vitor, e eles estão desenvolvendo a trilha deles. A gente tem algumas trilhas, mas a gente usa aqui o sistema Pathways, que é o Learning Experience, que é a plataforma educacional que eles têm, exatamente para você desenvolver em 5 competências principais. O conteúdo está todo online para você possa fazer a qualquer hora do dia, no seu horário que você tiver em qualquer lugar, e as habilidades transferíveis do mundo real. Hoje temos só 6, na verdade, 6 trilhas. Eu estou com um slide antigo. Mas a competência principal seria o número 1, oratória, comunicação interpessoal, liderança estratégica, gestão, confiança. Como já me apresentei antes, meu nome é Nayá, serei a Toastmaster do dia. O tema eu estou trazendo hoje é sobre humor, porque amanhã é dia do humorista e eu estou numa trilha de humor também. E a gente sabe que o humor, ele pode salvar as pessoas. E eu tenho tentado trazer humor para os meus discursos. Não está sendo fácil, mas hoje espero contribuir também com esse tema muito interessante. Eu vou chamar agora o timer. Bruno, você pode falar um pouquinho do que vai ser hoje a sua função como timer? Pode ficar à vontade, tá? Beleza, primeiramente, bom dia a todos. A função de Bom dia. timer, a gente tem que cronometrar e acompanhar o tempo de cada fala, de cada discurso, para que a gente possa situar o orador se ele está dentro dos limites previamente estabelecidos. Então, até 5 minutos se recebe
o fundo de tela aqui atrás de mim na cor verde. De 5 a 6 minutos se recebe o fundo de tela amarelo e acima de 6 minutos até 7 minutos o fundo de tela vermelho. Passou 7 minutos, ou seja, assim que se recebe o fundo de tela vermelho, tem mais 30 segundos até que a pessoa possa, então, finalizar de fato o seu discurso. E a gente vai fazer esse acompanhamento em cada fala, em cada orador, em cada avaliação. Maravilha, obrigada, Bruno. Então, lembrando, quem for hoje apresentar, Luana e Vitor opinam o Bruno vai ficar de acordo aí com o tempo, as slides vão aparecendo, verde, né, fica de olho, o último que tem que tomar cuidado, que é o vermelho, 30 segundos aí para fechar, e aí tá apto para poder participar da votação depois. Marcos, você é o counter hoje, você poderia falar um pouquinho sobre a sua função, contador de A? Com você, tela é sua. Olá, pessoal, muito bom dia a todos e todas. Nós temos a função de accounter. O que que seria accounter? Em um discurso, em muitos momentos, quando nós vamos fazer a análise, pode ser que a pessoa esteja nervosa, pode ser que ela tenha algum tipo de preenchimento, e ela vai usar né, é, a. E eu serei então essa pessoa que vai analisar o discurso de todos e vou caçar as palavras de preenchimento. Vou anotar aqui cada um das palavras de preenchimento que os oradores vão falar e vou preencher e depois dar um feedback para todos. Isso é muito importante porque, de forma muito interessante, nós, de uma forma automática, quando vamos discursar ou falar, a gente, por nervosismo ou até mesmo por um vício de linguagem, a gente acaba não percebendo os preenchimentos que nós temos. E uma coisa muito interessante e muito virtuosa é que você pare e pense, e às vezes fique em silêncio, enquanto vá construindo ali o seu discurso. Isso demonstra também um tipo de controle da oratória do discurso. Só que muitas das vezes a gente tem essa noção de que usar o né, um preenchimento, é interessante. Então, até mesmo para moldar e para dar um feedback legal para vocês. Então, estarei prestando bastante atenção na fala de cada um, tanto os oradores e os avaliadores também, para depois dar um feedback quantitativo e qualitativo para vocês. Obrigado. Obrigada, Marcos. Então já começo a caçar os meus nés, porque serão vários hoje. Eu vou esperar não ficar falando muito, mas você está aqui para isso, a gente está aqui aprendendo. Obrigada, Marcos. Depois você volta com o seu maravilhoso relatório, tá bom? Quero sim ouvir lá o que que você tem para falar sobre as muletas. Nosso Topic Master do dia é o Thiago Gavilanês. Thiago, a tela é sua. Explica aí pra gente como é que vai ser esse improviso hoje. Bom dia a todos. Hoje eu serei o Topics Master. A minha função aqui é auxiliar a nossa Toastmaster. Eu vou comandar a sessão de improviso, que muita gente fica apavorado a hora que começa, mas podem ficar tranquilos que hoje vai ser uma coisa muito leve e bem humorada. A hora que estiver começando a sessão, eu explico direitinho qual é o funcionamento. Por enquanto, eu devolvo para a Nayar e boa reunião a todos. Tá ótimo, obrigada. Essa é uma parte bem interessante, todo mundo pode participar e eu realmente se joguem, porque esse é o momento que você tem para realmente falar, tirando os discursos preparados, né? Daiane, nossa gramaticista do dia hoje, muito obrigada, tá, por estar aqui. Você poderia falar para gente qual é a sua função e a palavra do dia também que eu vou colocar aqui, tá? Fica à vontade, Ok. pode explicar aí. Então, hoje meu papel nessa reunião é ser gramaticista. A minha responsabilidade será observar atentamente o uso da língua e nos discursos, tanto no discurso, nas avaliações. E eu trouxe hoje, né, a palavra do dia, que é inusitado. Então, é a nossa palavra do dia, inusitado. Como a nossa reunião é humor, né, então eu tentei trazer algo que fosse mais próximo aqui da nossa assim, que pudesse ser incorporado nos discursos de forma mais tranquila, mais leve, não ficar tão fora do tema. Deixa eu só pegar a etimologia dela. Pode dar um exemplo para a gente também e falar um pouquinho, né? É Sim, porque eu não sim, estou conseguindo compartilhar aqui para você. Então, exatamente, vou se pegar aqui for. agora. Então, a etimologia da palavra inusitado
A palavra vem do latim inusitatus. Vamos desmembrá-la. O in é o prefixo de negação, não. Usitados, participo de usitare, que significa usar frequentemente ou estar acostumado. Ou seja, na sua raiz, inusitado é literalmente aquilo que não costuma ser habitual do nosso dia a dia, quando ocorre alguma coisa inusitada, né? Hoje, por exemplo, eu espero que a nossa reunião tenha várias situações inusitadas, né? E possivelmente vai aparecer aqui hoje. Então, essa é a nossa palavra do dia, inusitado. Tenta incorporar nos seus discursos de forma inusitada e conto com vocês. Obrigada, Maria. Ótimo, eu que agradeço. Muito obrigada. Ó, inusitado, toda vez que a gente ouvir a palavra, a gente vai dar um ok, tá bom? Obrigadão, Daiane. E para fechar, a gente está com a avaliadora geral aqui, a Gisele, Ela disse que vai atrasar um pouquinho no grupo. que ela ia. Então, ela que vai ser a avaliadora geral, o avaliadora, no final dá um feedback para a reunião como um todo. Como é que foi? Um retorno para o Toastmaster do dia também, para a gente cada vez mais melhorar, tá bom? Muito obrigada. E vamos para o primeiro discurso? Vamos começar agora com os primeiros discursos, o discurso que foram feitos pelo Vitor e pela Luana. A gente vai começar pelo Vitor. Vitor, a sua avaliadora vai ser a Luana. Eu não esqueci de ninguém, não, né? Vamos lá, discursos preparados. Hoje o Vitor Coelho, ele está na trilha Comunicação Visionária, que foi a minha primeira trilha, uma trilha muito interessante, e ele está no projeto nível 2, Entendendo o seu estilo de liderança. E quem vai ser o avaliador dele hoje, a avaliadora vai ser a Luana da Costa, e ele tem de 5 a 7 minutos para terminar o discurso dele, lembrando, né, do Bruno, Pina e o Bruno, tá? Você pode falar qual é o título, por favor? Claro, claro. Eu também vou enviar aqui no chat, tá? Pessoal, Tá ver. bom, obrigada. Lembrando da palavra do dia, tá inusitado, a gente vai dar um joinha para você. A tela é sua. Certo. Então, o meu discurso, né, o orador Vitor Coelho, o título é Cara Caridade, da trilha Comunicação Visionária. Eu estou no projeto de nível 2, meu primeiro projeto de nível 2, que é Entendendo Meu Estilo de Comunicação. Eu quero aplicar os aprendizados da linguagem corporal e variedade vocal que eu tive no projeto 1. Eu vou só fixar o Bruno aqui um momento. E eu já dou o joia para iniciar. Começando. Então, bom dia a todos, Toastmasters. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já vou iniciar com um aviso inusitado. Estão conseguindo me ver e me escutar, né? Certo. Esse discurso, ele não pretende ser nenhum manual atualizado de 2026 sobre como se tornar uma liderança em 5 minutos. Minha primeira experiência de liderança foi há 4 anos atrás, na minha universidade, quando eu entrei na minha empresa júnior da minha universidade. Eu não tive a menor pretensão de me tornar uma liderança formal quando eu entrei na empresa júnior. Eu queria somente preencher o meu currículo. Ele era mais em branco do que um cheque sem fundo. Então, qualquer experiência naquele momento, para mim, valia. Nesse ambiente, eu tive a oportunidade e a sorte de conhecer pessoas incríveis. Jovens na mesma faixa de idade que eu, que resolviam problemas e que eu tinha muito medo de enfrentar. E por meio dessa convivência e trabalho em conjunto, eu fui ganhando cada vez mais confiança. Confiança a propor o que eu achava melhor para a minha empresa e para os meus colegas. E foi inevitável que ao final do ano, de quando eu entrei, lá em 2021, me fosse incentivado a eu tentar ser uma liderança formal no ano seguinte. Mas assim, gente, eu estava com muito, mas muito medo mesmo. Mas do mesmo jeito, eu aceitei participar desse desafio. Foi um processo árduo, difícil, que me custou muito, muito mesmo. Eu tive que elaborar propostas, conversar com muitas pessoas, defender essas minhas ideias em frente a todos os meus colegas. Mas como Santa Teresa d'Ávila diz, é justo o que muito custe o que muito vale. E todo esse processo de sair da minha zona de conforto valeu muito mesmo. Tanto quanto, ou se não, se mais, o que ele custou.
Um momento. E nessa experiência, eu consegui desenvolver várias habilidades, como, por exemplo, desenvolver minha escutativa, entender as necessidades dos meus colegas, tentar motivá-los e tentar separar ao máximo a nossa vida pessoal da profissional. E esse networking, ele me ajudou bastante também. Meses depois, eu tive a minha primeira oportunidade de estágio. E ficou muito claro, logo nas primeiras demandas dadas pelo meu gerente, que aqueles 3 anos de trabalho sem pagar nada, gratuito, serviram de alguma coisa, não é mesmo? Era uma empresa muito pequena e eu precisava ter um sentimento de dono, atitude para resolver as coisas, para melhorar as coisas por mim mesmo. Se eu não fizesse nada, bom, as coisas não iriam para frente. E esse mesmo networking que eu desenvolvi me ajudou a entrar aqui no Toastmasters. Eu descobri por meio de um colega da minha empresa júnior. E desde quando eu entrei lá na minha empresa júnior, um pensamento foi plantado na minha cabeça, de que sempre quando eu tinha algum desafio para o desenvolvimento pessoal que me custasse esforço e tempo que eu poderia estar descansando, eu refletia 2 vezes e eu sempre costumava aceitar. Assim como eu estou aqui com vocês hoje, nesse sábado de manhã. Segredo entre nós, tá? Se eu não tivesse discursando, provavelmente eu estaria dormindo. E bom, foi uma ótima escolha. E foi exatamente dessa mesma maneira em que a caridade entrou na minha vida em 2025. Mas você pode estar perguntando, Vitor, como assim? Caridade? O que isso quer dizer? Bom, a Pastoral da Caridade ela é uma organização da Igreja Nossa Senhora da Saúde na Asa Norte. E ela propõe desenvolver algumas ações, como preparar marmitas, ações de caridade como Páscoa Solidária, Natal Solidário e Banho Solidário, em que é um dia em que moradores de rua e pessoas em famílias em situação de vulnerabilidade social, elas podem tomar um banho quente, cortar o cabelo, levar mudas de roupa nova para casa, ter um jantar delicioso com direito à sobremesa e tudo que você imaginar, um dia só para eles. Porém, essas ações, esses trabalhos acontecem nas sextas-feiras à noite e nos sábados e domingos, dependendo da ação. E eu pensei, quando eu fui convidado, eu não vou abrir mão da minha sexta à noite. Mas, bom, o que eu fazia de bom sexta-feira à noite? E eu quero que vocês reflitam, o que vocês faziam na sexta-feira à noite durante a juventude de vocês? Então, eu refleti sobre aquela semente que foi plantada na minha cabeça e eu decidi aceitar esse convite. E vem sendo muito bom. Venho conhecendo pessoas incríveis que possuem os mesmos valores do que eu, escutando histórias, tendo uma grande experiência de vida, desenvolvendo as minhas habilidades de cozinha, que era um objetivo pessoal meu, mas o que mais vem funcionando para mim é em alimentar minha alma. Quando eu estava preparando esse discurso, eu refleti: o que as ações de caridade vêm me auxiliando a desenvolver minhas habilidades de liderança? Mas eu pensei que, na verdade, essa pergunta ela está errada. É o contrário. Eu só aceitei participar dessas ações de caridade porque lá atrás eu tive a coragem de desenvolver minhas habilidades de liderança. Ao fazer também esse discurso, eu preenchi o teste no Perfeis para entender qual é o meu estilo de liderança. E o resultado foi, pasmem, liderança altruísta. Acho que combinou bastante. É uma liderança em que você desenvolve uma escutativa, você precisa ter empatia e tornar o seu ambiente uma comunidade. E lidar com essas pessoas, você precisa ser bastante otimista, aceitar novas ideias e acreditar que as coisas vão dar certo. Eu quero finalizar meu discurso enfatizando para vocês que a liderança ela é algo que te exige, ela é algo caro, assim como a caridade, em que você se doa e não pode exigir nada em troca. A caridade, para mim também, ela é cara, só que em um outro sentido. Cara de valor, de estima.
é como um ciclo virtuoso, não vicioso, em que quando você começa, é difícil você ficar sem. E essas são algumas fotos da caridade que eu venho participando desde então. Muito obrigado. Vitor, parabéns pelo seu discurso. Foi bem interessante conhecer esse seu papel virtuoso mesmo, muito bom. E espero que você continue aí firme e forte. E gostei também do humor que você trouxe um pouquinho para o discurso, tá bom? Valeu, obrigada por contribuir. Vamos dar agora um feedback para o Vitor. Esse é um momento importante que podemos dar um feedback, falar para ele em algumas linhas, né? Segue aí o formulário. Um minutinho, Bruno, por favor. Você pode marcar aí para gente? E daqui a pouco a gente continua. Vamos para a nossa próxima oradora, Luana. Luana da Costa. Luana, você está. Vou Oi, bom apresentar dia. rapidinho. Bom dia. A Luana da Costa, ela está na trilha Desenvolvimento na Liderança. Ela está no projeto Gerenciar Eventos de Sucesso e ela já está quase terminando esse projeto dela. Ela tem 2 projetos, então ela está terminando um. E Luana vai ser avaliada pelo Vitor. Luana da Costa, Comunicação, a ponte que me levou aos palcos. A tela é sua. Maravilha, bom dia a todos. Tá, eu vou fazer aqui, a meu discurso vai ser em forma de apresentação. O objetivo principal mesmo desse discurso é trazer aqui sobre esse, que foi um projeto, né, essa questão de gerenciar um evento. Então eu quero trazer aqui algumas lições e mostrar como foi também aí essa minha trajetória, a que eu galguei, além do Toastmaster, né, que foi aí também um dos primeiros lugares que eu estive em um palco, mas como foi fora do Toastmaster, como a Luana conseguiu as oportunidades fora do Toastmaster, porque hoje todo mundo vê o palco, mas poucos conhecem o processo que acontece antes dele. E o objetivo disso é mostrar como, além do Toastmaster, eu consegui também outras oportunidades para estar também levando o meu conhecimento para outras pessoas. Então, esse projeto, gente, ele me desafiou. Ele me desafiou a fazer algo além de um bom planejamento. Porque ele me desafiou a me posicionar. Então, aqui a comunicação foi um grande exemplo que eu sempre gosto de trazer e que eu sempre levo nas minhas palestras. Que a comunicação, ela abre portas. Mas ela só vai abrir portas se você a utilizar e se você souber utilizar essa ferramenta. Então, assim, eu não comecei sendo chamada para palestrar. Eu acredito aqui que ninguém vai começar sendo chamado para palestrar. Você está no início, você não é conhecido. Então, eu não comecei sendo chamada. Eu comecei criando oportunidades. E para isso, o que eu precisei fazer? Eu lembro até de uma frase de uma palestrante que talvez vocês conheçam, que é a Lisa. As pessoas sempre perguntam para ela, Lisa, como eu faço para perder a vergonha de falar em público? Ela fala, passa a vergonha que passa. Então foi isso que eu fiz. Eu me desafiei, eu corri atrás, eu planejei, eu coordenei um evento. E hoje eu quero mostrar para vocês, compartilhar aqui o impacto dessa jornada. Mas sabe o que mais me surpreendeu em tudo isso? Que não foi apenas palestrar, foi entender que oportunidades, ela vem de relacionamentos e não de sorte. Então, como eu falei, eu iniciei sem portas abertas, sem convites prontos, apenas uma decisão. Uma decisão que veio com um grande propósito. O propósito de me aperfeiçoar, de me lapidar e de continuar me comunicando. Que é algo que eu gosto também de falar. Eu busco, gente, se eu tiver oportunidade para falar todos os dias, para palestrar, para ter contato com o público, eu estou ali. Por quê? É a partir do momento que você se expõe, a partir do momento que você cria essas oportunidades de falar, é que você vai criando confiança. Que muitas vezes as pessoas querem o quê? Quer criar, quer ter confiança, autoconfiança para depois tentar. Mas não é essa a realidade, não é essa a verdade. A verdade é que você precisa
primeiro começar. Primeiro você começa, depois vem a autoconfiança. E eu precisei me desafiar. E o que eu fiz? Eu busquei contato com comunidades. Não foi algo muito fácil, porque tem pessoas, tem comunidades que hoje eu consegui adentrar, que para me conseguir chegar lá, eu fiz pelo menos aí foram 7 meses buscando construção de relacionamento e foi também algo com constâncias nas minhas interações. Então, eu levei vários nãos, eu tive também como resposta o silêncio diversas vezes, mas isso me desanimou? Eu não vou ser hipócrita com vocês. Isso não me desanimou. Sabe por quê? Isso foi um combustível para me continuar tentando. Mas será porque a Luana continuou tentando, mesmo ela levando diversos não? Porque eu tinha um combustível maior. Eu sabia o meu valor e eu sabia o valor da mensagem que eu queria levar para eles, porque aquela mensagem eu sabia que ela iria gerar um grande impacto e um grande resultado na vida daquelas pessoas que iriam me escutar. Então, tudo isso foi galgado disso, gente. Então, muitas vezes as pessoas elas desistem, o que eu falo muito, né, nas mentorias, as pessoas elas desistem no primeiro não, né? E a vida, ela não é só sobre sim, a vida não é aquele algo linear, a gente tem que acostumar que a vida, ela é assim. Ela é picos, né? Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo, então você tem que aprender a se fortificar com esses não. O não, ele não pode ser para você uma desistência, mas ele tem que ser um combustível para você continuar tentando sim. E o que eu consegui aprender com isso? Então, cada palestra não foi apenas conteúdo, foi uma construção da minha identidade, né? Mas antes de eu conseguir fazer esses contatos, o que eu precisei fazer? Eu precisei fazer o desenvolvimento de conteúdo. A minha palestra aqui hoje, que é a palestra que eu mais faço, ela foi pelo menos aí mais de 6 meses trabalhando nela, né, conhecendo o meu público-alvo, conhecendo o conteúdo que eu queria passar para eles, o ensinamento que eu queria passar para eles, a clareza na mensagem e prática. Eu pratiquei, eu treinei sozinha, eu busquei meus amigos, falei assim, olha, você pode me dar essa ajuda aqui? Eu quero que você ouça e me dê o seu feedback no que eu posso melhorar, que a gente aqui trabalha muito com feedback aqui dentro do Toastmaster. E eu, com isso, eu fui fazendo adaptação. E sabe algo que é interessante que eu penso sobre isso? Que ela ainda tem a melhorar. E cada palestra que eu faço, eu busco o feedback das pessoas para ir adaptando e melhorando as minhas apresentações. E olha só, aonde eu consegui chegar já? Eu consegui chegar no TDC Community, que é uma comunidade dev que está em todo o Brasil. Eu consegui chegar, além do Toastmaster, no IFB, consegui chegar na ETB, que foi uma escola que eu estudei. E hoje também eu estou aí presente no Meetup, que também é uma comunidade que tem vários profissionais da área de tecnologia. E eu cheguei lá com qual tema? Cheguei com esse tema: comunicação e oratória como aceleradora de carreiras. E eu trouxe aqui para vocês alguns momentos das minhas palestras. Aqui foi no IFB que eu levei essa palestra para a turma de eventos. Aqui foi na Escola Técnica de Brasília, que foi onde eu estudei. Eu levei para alunos dos cursos de técnicos de eletrônica e eletrotécnica. E aqui, na comunidade no qual eu estou atuando mais frequentemente, aí treinando a minha comunicação e levando também mais informações para as pessoas, que é a comunidade do Meetup, onde eu criei a minha comunidade Tech Voice, que é tecnologia e voz. E aqui tem sido também assim uma grande experiência, porque tenho conhecido pessoas do país inteiro, né? Aqui tem a Gualeni, que a gente fez já até uma relação muito mais próxima, ela é de Salvador, o Elton também, que é da área de TI, ele é de São Paulo, tem pessoas na minha comunidade também de outros países. Então, assim, o grande ensinamento que eu tive, né? Durante essa jornada, né? Posicionamento, ele gera oportunidade e a constância, ela constrói autoridade e a comunicação, ela abre portas. E o que eu levo para as pessoas e o que tem me ajudado também, né? Crescimento pessoal. Tenho expandido a minha rede, também dado oportunidade para as pessoas fazerem também network. E isso também tem me ajudado a ter mais segurança ao falar e a cada dia aperfeiçoar a minha fala. E
Para finalizar, o palco, ele é consequência. Então, o palco, ele não é o começo. O palco, ele é consequência de decisões, constância e coragem de se posicionar. Obrigada. Agradecemos. Muito bom, Ana. É muito bom te ouvir, como sempre. A Gisele até colocou aqui nos comentários ali, falando que o Toastmaster ele tem de mais valioso, eu concordo muito com ela, que é a comunidade. E você está realmente indo para todos esses cantos. Eu fico muito, muito, muito feliz de ver. E até fico muito animada em tentar também, porque você está trazendo uma mensagem muito, muito legal. Obrigada, tá, por seu discurso. Vamos dar o feedback para a Luana. Esse é o momento também. Um dos outros momentos, além da comunidade, é o feedback, que ela até falou. Como é que foi a Luana? Ela vai receber esse feedback daqui a algumas horinhas, domingo, segunda. Já está disponível aí o form que o Thiago acabou de postar. Então, agora, Bruno, até vou chamar você, se você puder dar para a gente o relatório dos discursos preparados, como é que foram os dois participantes? Beleza. Vitor fez o seu discurso em 7 minutos e 39 segundos e a Luana em 8 minutos e 44 segundos. Teremos votação hoje? Eles ficaram dentro do tempo? Não, estão fora do tempo. Não estão ali. Tá certo, gente. Eu sei que vocês queriam falar muito hoje. É bem inusitado acontecer, mas acontece. Mas eu fico feliz que vocês trouxeram com certeza a mensagem de vocês. É uma mensagem muito, muito legal. Até falar de novo como é importante essa comunidade para gente e a gente está aqui construindo esses relacionamentos. Eu vi vocês construindo com certeza esse relacionamento aí com a oratória e liderança. Obrigada, Bruno. Então, gente, agora Bruno, mais uma vez, se você puder colocar aí 5 minutinhos, esse é um momento bem importante que é o networking. Vamos abrir aí as câmeras, pode ficar à vontade. Quero ouvir a palavra do dia mais vezes, ouvir pouquinho no próximo aí, inusitado, tá? E temos aí 5 minutos, Bruno. Então, gente, até agora, como fomos na reunião, convidados principalmente. Queria agradecer muito aos voluntários também hoje, porque é muito difícil. Até o Vitor falou: o que você faz na sexta-feira à noite? E o que a gente faz no sábado de manhã? A gente está aqui, né? Podia estar dormindo, podia estar fazendo um monte de coisa, mas estamos aqui no Toastmaster e eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês aí, principalmente dos visitantes. De onde você é? Bom, falei no início, né? Vamos lá, E, Adalto, tudo bem? Você é do Espírito Santo, né? do Espírito Santo, né? E Bem-vindo. sempre tive a curiosidade de conhecer um pouco mais, de saber como é que as reuniões participavam. E eu vou confessar a vocês que não poderia ter escolhido um momento melhor e um espaço melhor do que esse aqui com vocês para poder, de fato, ver como é que as coisas funcionam, tá? De trazer a minha alegria de poder ter ouvido o Vitor de uma maneira num desenvolvimento pleno, tá, que está acontecendo, e Vitor, você vai ser grande, porque você está se colocando justamente em disponibilidade para poder se expor, e não é diferente que a gente chega até onde a gente deseja. E olha, Luana, para você, tá? Porque fantástico tudo que você colocou, e quando nós falamos de oratória, existe algo que eu acho que é sensacional, que é justamente se posicionar da maneira como você fez. Falar com autoridade, com propriedade de quem domina o que está falando. E algo que eu abomino nas pessoas, tá? É quando no discurso daquilo que é da mensagem que ela traz, ela coloca vitimismos. E isso você não fez. Porque todos os momentos em que você apresentou a dificuldade, você apresentou a disponibilidade que você tinha de enfrentar aquilo que, num primeiro momento, seria um desafio, como algo fantástico que poderia se transformar em algo maior, não só na sua vida, mas de todos aqueles que pudessem ouvir a sua voz. Tá? Você Obrigada. já brilha, tá? Mas eu tenho certeza que a luz que você vai levar para as pessoas vai ser muito maior ainda. Obrigada. Parabéns. Tá? E, gente, Obrigada pelo olha, feedback. Então. Diga. obrigado pela acolhida mais uma vez. Tá? Um prazer e leve com vocês a certeza de que se existia o desejo de poder organizar um Toastmaster por aqui, depois de hoje o desejo é maior ainda. Ótimo, obrigada.
Mas algum visitante gostaria de fazer alguma pergunta? É a primeira vez? Quem está falando oi? Olá, Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. De onde que você fala? Bom dia a todos. Eu falo aqui de Brasília. Sou Ah, que a bom. vizinha da Luana. Eu gostei muito da interação, das mensagens. Conheci a Luana pela internet, né? Vi ela faz parte de uma academia que eu também treino. E aí eu estou nesse momento também de ser ousada. Eu gostei muito da mensagem dela por conta de realmente você ter que se expor, porque é o relacionamento que te leva a outros lugares. Então eu tenho me colocado nesse lugar de me desafiar. E Que ótimo, gostei Fernanda. também muito da mensagem do Vitor, né? Mostrar também esse momento de aprendizado, de crescimento. Foi muito rica a mensagem dos dois. Parabéns. Que ótimo. Fica o convite para você vir participar também com a gente aqui. A próxima vai ser os discursos improvisados e o clube ele está aberto para participantes. Se você quiser, a gente pode conversar depois de uma reunião, tá bom? Mas muito obrigada por estar aqui com a gente nesse sábado, é, e dividindo aqui esses discursos maravilhosos. Eu que agradeço. Obrigada. E aí, Bruna, a gente tem mais tempo? A Marina Mais quer falar. 50 segundos. Marina, pode falar. Desculpa, Marina, se eu não. Nada a desculpar, tá tranquilo. Esse é o momento de conversar, vamos lá. Pois, gostamos da mensagem, né? Mas nós somos da área de formação, né? Então, assim, uma visão um tanto crítica. Tipo, foi muito bom, e a gente só critica as coisas que a gente acredita que podem melhorar, né? Então, eu queria fazer uma observação sobre o Vitor. Vitor, nós vamos colocar isso por escrito, mas às vezes, falando assim, pode ficar mais claro, né? Nós achamos que ele fazendo mais pausas daria mais força ao discurso. Nós achamos que o discurso fica um tanto homogêneo, todo o tempo o mesmo tom, o mesmo ritmo, e ganharia essa energia maior, com pausas. Obrigada, Marina, pelo seu feedback. O Vitor, ele está numa trilha que com certeza é visto isso. E ele está no 2, então assim, ele vai ter ao longo todo esse caminho, mas o feedback é sempre bem-vindo, tá? Em relação a isso, obrigada. A gente sempre quer falar bem, mas também a gente está aqui num lugar seguro para ouvir o feedback. Eu tenho certeza que o Vitor vai levar isso em consideração, né, Vitor? Não tem. Desculpa, eu sou francês, então agora o francês é inusitado um pouco no Brasil. Então, na verdade, como eu falei minha esposa, nós somos da área da formação. E nós, especialmente eu como francês, nós gostamos muito de criticar. Pensamos que se você criticar é porque você gosta da pessoa. Uma pessoa que você não gosta, você não critica, isso não importa, faz o que ele quer. Sobre o Vitor, esquecer a camiseta vermelha. A camiseta vermelha chama muito a atenção e desvia a atenção da pessoa na camiseta. Então, isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é que o Vitor fala de duas coisas. Ele inicia falando do Toastmaster, muito bem, e um momento ele inicia a falar da ação que ele faz com o morador de rua, etc. Então, qual foi o assunto? O Toastmaster ou a associação? Então, tinha um pouco esta mistura. E se o objetivo era de favorecer a associação, é colocar uma camiseta com o nome da associação. Porque hoje, se nós perguntamos para as pessoas do Toastmaster qual é o nome da associação do Vitor, ninguém sabe. Então, no mínimo, colocar nas fotos interessantes o nome da associação, a camiseta com o nome da associação, e neste momento, falar da associação, colocar o número de telefone para ajudar, etc. Se o objetivo é promover a associação, precisa só falar da associação e bater na cabeça das pessoas o nome da associação, o nome da associação, o nome do tempo todo. Quando lá hoje nós não sabemos qual é o nome da associação, que é um problema. Eu queria falar.
Eu queria falar, sobre a Luana. A Luana, gostei, e se ela está na área de palestras, então ela tem realmente de desenvolver bastante, né? Eu achei os slides dela ruins. Eu achei que que os pontos-chave não estavam lá. Ela falou determinadas palavras que abre portas e tal, e o que tinha nos slides me pareceu que eram as anotações dela para ela, as coisas que ela queria falar sobre o ponto-chave, e o ponto-chave não estava lá. Foi a minha impressão. Obrigada, Marina. Não vou pedir desculpa falando isso porque eu gostei e eu quero que melhore. Não, estamos aqui para aprender. Eu estou aprendendo com vocês muito. Tenho certeza que eles vão também levar em consideração. A gente vai continuar, mas como eu falo, volte outras vezes. A gente está aqui realmente para aprender, tá bom? Aqui é um aprendizado contínuo. Obrigada pelos dois, pelo feedback. Vai ser muito valioso. A gente está aqui para aprender, tá bom? Então, eu encerro aqui o nosso networking hoje. Lembrando que a gente sempre tem reuniões. A próxima reunião eu vou falar qual vai ser online, e vai ter outra pessoa que vai ser o Toastmaster do dia, que vai ser o Daniel, tá bom? E agora eu quero deixar com vocês o Thiago Gavilanes. Ele vai ser o Topic Master, ele é o mestre dos tópicos, ele vai trazer assuntos, e peço a participação de vocês, lembrando, a palavra do dia é inusitado. Obrigada. Bom, antes de começar, eu quero reforçar uma coisa que o Marcos falou ali no chat, e realmente o impressionante da Toastmaster, que faz a gente gostar muito disso, são as participações inusitadas e que enriquecem de forma geral, né? Tivemos aqui hoje a participação do Adalto, que eu achei sensacional, e Marina e o esposo também, trazendo contribuições riquíssimas, não só para o Vitor e para a Luana, mas para todos nós. Aqui a gente aprende até vendo feedback dos outros. Sensacional. Mas vamos lá, agora é a parte divertida da reunião, e hoje, como estamos em clima de humor, todas as perguntas têm um pé no Dia Nacional do Humor. Como que funciona o Topic Masters? Os voluntários vão ter uma pergunta exclusiva, feita na hora por mim, e vão ter de 1 a 2 minutos para poder desenvolver o tema. Fiquem de olho no nosso timer. Quando chegar a 1 minuto, o background dele vai ficar verde, o fundo de tela vai ficar verde, 1 minuto e meio vai ficar amarelo, 2 minutos vermelho, mas não precisa apavorar. Chegou nos 2 minutos, vocês ainda tem 30 segundos para encerrar. A palavra do dia é inusitado. Espero muitas participações inusitadas. E para a gente começar e exemplificar, eu vou chamar o Marcos. Marcos, de 1 a 10, escolhe um número, por favor. Número 7. 7. Que cena da sua vida merecia risadas de fundo, estilo sitcom? Repetindo. Que cena da sua vida merecia risadas de fundo, estilo sitcom? Marcos, espero uma coisa muito inusitada, e a tela é toda sua. Bom dia! Eu gosto muito de assistir The Office, Park and Recreation e sitcoms no sentido geral. Eu acho muito bacana a parte de quebra da terceira parede. Quando você olha para a câmera e, uau, isso está acontecendo mesmo? Sobre a minha vida, eu poderia citar algumas, mas vou citar uma. Quando eu era pequeno, eu tinha uma cachorra chamada Pitucha, e a gente costumava a brincar enquanto estávamos em processo de construção da casa dos meus pais. E ali, muitas vezes, ela vinha, me derrubava na lama, e a gente ficava brincando de puxar uma cordinha. Então, eu acho que naquele momento poderia ser uma cena de um sitcom interessante. Um outro momento também que aconteceu comigo, e poderia ser também, quando eu estava no Rio de Janeiro, em uma Conferência Nacional de Advogados, e ali eu não era acostumado a beber nem nada, e misturei algumas coisas e acabei ali falando inglês, e falava I am sorry, I am sorry. E uma amiga falou: se você falar I am sorry de novo, eu vou meter a mão na sua cara. E foi bem interessante. Eu acho que poderia ser um sitcom também interessante, porque naquele momento eu confundi ali os idiomas, e gosto muito dessa parte de linguística, e acabei tendo isso. Então foi algo muito inusitado para mim,
E com certeza seria uma cena de um sitcom. Gosto muito da comédia. Amanhã eu sou um sagitariano, e dentro desse aspecto de ser um sagitariano, a gente gosta muito dessa coisa do sitcom, de comédia e de quebrar a quarta parede. Então, seria basicamente isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcos. Agora eu entendi por que você é tão gente boa, cara. Você é sagitariano também, rapaz. Cara, esse negócio de misturar português e inglês, quem nunca, né? Ainda mais depois que a gente bebe. Vou nem contar uns casos aqui, não. Deixa pra depois. Próximo voluntário. Alguém se voluntaria? Ou eu posso voluntariar alguém? Não fiquem acanhados. Um de cada vez. Ah, temos uma voluntária. É Shadai? Xavaí. Shadai. Com exceção do 7. Escolhe um número, por favor. 6. 6. Se sua vida fosse uma comédia, qual seria a piada recorrente? Repetindo. Se sua vida fosse uma comédia, qual seria a piada recorrente? Não esquece da palavra do dia inusitada. Com certeza vai vir coisa inusitada. O palco é todo seu. Obrigada pela pergunta. Quando eu terminei a universidade, meu primeiro trabalho foi longe da cidade. Então, essa foi a primeira vez que eu viajei por um trabalho. Agora faz 10 anos que eu tenho viajando por o trabalho. Então, cada vez que eu vou para uma nova cidade, a gente precisa começar de novo tudo. A primeira vez eu não tinha experiência, então eu não tinha pensado que eu precisava copos, que eu precisava muitas coisas que eu não sabia, até o momento que eu precisava as coisas. Acho que agora, para mim, é uma coisa recorrente. Agora eu moro em Atlanta faz um ano, e eu lembro que quando eu cheguei, pensei, eu preciso começar tudo de novo, mas agora eu posso fazer uma lista mais rápido que antes. E isso é a situação recorrente, e a piada seria que eu não sei que eu preciso algo até o momento que eu preciso essa coisa, que pode ser algo muito pequeno, né? Algo que eu falo, onde é meu... Quando eu preciso, eu não sei como se diz, uma coisa para arrumar a roupa. Agora eu não tenho isso, eu preciso agora uma coisa assim. Então, essa seria a piada recorrente depois de viajar um pouco por o trabalho. Obrigada. E eu que agradeço, e realmente são coisas inusitadas, né? A gente só sabe que precisa na hora que precisa. Impressionante esse negócio. E mesma coisa quando uma coisa acaba, né? Geralmente acaba na hora que a gente precisa. Mas é desse jeito que a vida segue. Muito obrigado. Próximo voluntário. Eu já tenho uns nomes na cabeça, hein? Se ninguém voluntariar. Eu voluntario o Adalto, só porque ele tem essa voz Ah, de radialista, quero ouvir de novo. muito bem. Era ele mesmo que eu ia voluntariar. Adalto, escolhe um número pra gente. Eu vou fazer de conta que eu nem faço ideia por quê, tá? Queima ele, tá? Mas olha, eu vou te pedir, eu vou escolher um número para você que faz parte de uma maneira assim muito significativa dentro da minha vida, que é o número 1. Qual hábito seu seria imediatamente motivo de piada em um stand-up? Repetindo, qual hábito seu seria imediatamente motivo de piada em um stand-up? Tenho certeza que vem coisa inusitada, a tela é toda sua. Rapaz, você sabe que quando a gente fala de stand-up, né, todo brasileiro ele é um expert em stand-ups, tá? Porque a vida dele já é, tá, uma piada o tempo todo, tá? Mas tem algumas coisas que são bem interessantes, tá? O inusitado, tá? Que eu poderia colocar para você é algo assim, sem misticismos, tá? Mas de ter a oportunidade de chegar e de testemunhar a verdade que vem por trás do... Você colhe o que você planta, sabe? A vida, ela sempre me cobrou muito caro por isso, sabe? E me traz ali uma certeza de que todo momento que eu vou agir, tá? Ela me convida para poder pensar muito antes.
Porque se eu fizer errado, com certeza eu vou experimentar experiências que eu não vou querer mais. Tá? Então, isso daí é alguma coisa assim que é recorrente na minha vida, sabe? Não faz, tá? Porque é desafiar aquilo que é a certeza que não vai ficar para depois, tá? Vai ser na hora. Beleza, obrigado, Adalto. Concordo com você, cara. Eu Brasileiro já. espero que a Gisele tenha ficado satisfeita, tá? Até porque eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa muito rápida aqui, tá? À vontade. Eu acredito, ô Gisele, que quem tem você na vida dele é um cara muito feliz. Porque eu tenho uma Gisele na minha vida há 45 anos, sabe? E aos sagitarianos, tá, que se autopromoveram aí, menos, tá? Porque eu vivo com uma sagitariana há 45 anos e não é fácil. Rapaz, nós somos gente boa, mas conviver com a gente não é fácil, não. Eu concordo com Eu você. estou falando com você, tá? Eu sei do que eu estou falando, tá? Obrigado você, Adalto, e eu concordo que brasileiro já nasce num stand-up, né? Então, é desafio todo santo dia. Cadê nosso timer? Temos tempo, Bruno, para mais um ou dois aí? Tem, né? Rapaz, eu tenho contabilizado o tempo individual de cada um aqui, mas não sei o tempo total aqui da sessão. Não, mas acho que tá sob controle. Vamos lá, Eduardo, acho que você tá com a mão levantada aí, é sua vez, cara. Se não tava, agora tá. Agora eu tô, mas vamos lá que talvez a minha conexão caia, tá meio ruim. Com exceção do número 1, do número 6 e do número 7. Escolhe um, por Vamos pro favor. 2? 2. Eduardo, se sua vida tivesse uma trilha sonora cômica, que cena mereceria música de circo? Repetindo, se sua vida tivesse uma trilha sonora cômica, que cena mereceria música de circo? A tela é toda sua e não esqueça que é tudo inusitado hoje, tá? É inusitado pensar que você tem que pensar no circo, na música e na sua vida. Olhe, se eu estiver, eu me vejo muito no circo. Se eu estivesse no circo, provavelmente eu não seria o palhaço, não seria o trapezista, não seria o mágico. Eu seria o cara que estaria o tempo todo equilibrando os pratos, né? E nessas horas é complicado, porque na hora que o prato cai, é a hora que o público mais curte, né? Então a minha trilha sonora, muito provavelmente, seria a trilha sonora dos pratos quebrando no chão. Mas eu não fico triste, não, porque afinal de contas, né, um momento de tristeza meu é um momento de alegria para muita gente. Então, eu acho que isso é ver o copo meio cheio e é mais. Mas o Eduardo avisou que ia cair, caiu Ele mesmo. avisou, é isso aí. Eduardo, mas eu concordo com você, cara. Eu também seria o equilibrista de pratos. Ultimamente eu tenho quebrado um monte, cara, mas a gente tenta. Obrigado, Eduardo. Queria mais um visitante. Marina, Pierre, Tânia, a vizinha da Luana que só aparece Asus pra mim, não aparece o nome. Fernanda. Fernanda, já que você abriu o microfone, topa? Meu Deus. Vai lá, Voltei. porque vocês fazem. O prato caiu. Topa participar, Fernanda? Pode ser. Ah, Deixa eu muito só falar uma bem. coisa para Eduardo. Eduardo, eu vi outro dia falando que realmente a gente, por exemplo, eu sou mãe de gêmeos, então tem muitas demandas. Tem vários pratinhos rodando ao mesmo tempo, mas o importante é a altura que ele cai para não fazer muito estrago. Às vezes vai cair. Eu vi isso e eu gostei demais. Ou comprar Boa. pratos de plástico, né? Gostei da estratégia, Fernanda. Então vamos lá. Com exceção do número 1, 2, 6 e 7. Escolhe um, por favor. 3. Ai, Tomás, você já me perguntou. 6 já foi. 3 já foi? Ah, 4? não, 3. Desculpa, entendi 6. 3. Então vamos lá, Fernanda. Qual foi a maior gafe que hoje é engraçada, mas não foi na hora? Repetindo. Qual foi sua maior gafe que hoje é engraçada, mas não foi na hora? Você tem de 1 a 2 minutos e a palavra do dia inusitado. A tela é sua. Ai, gente, eu passo tanto nervoso, tanta gafe. Talvez
como mãe. Tá na correria ali com as crianças, levando para a escola. E meus filhos, né? Agora estão na fase de briga daqui, briga da lá, e andar sozinha com eles tem sido um desafio muito grande. E a gafe que aconteceu foi numa loja que, enquanto eu olhava as roupas, cadê a criança? A criança entrou dentro da arara de roupa e eu fiquei igual uma barata tonta procurando ele. E aí depois que encontrei, fiquei nervosa ali naquela hora, mas depois todo mundo deu graça, a gente ria agora, tava lá trolando a mãe e tal. Esse foi o momento inusitado que eu passei recente. Obrigada. Muito bem, Fernanda. Criança é sempre um desafio, né? Eu lembro quando eu passeava com a minha menina no shopping, ela pequenininha, aquela época que eles têm mania de correr. Ô, terror que era. Mas é isso mesmo. Aproveite que eles crescem, tá? Infelizmente eles crescem. E é rápido demais. Demais a conta. Bom, para não prolongar muito e estourar o tempo da reunião, eu vou chamar só mais um convidado para a gente fechar com chave de ouro. Eu acho que a Marina tá doida para participar. Eu vi ela mexendo ali na cadeira. Olha lá, Rio é porque quer participar. Eu mexo o tempo todo, mas eu estava chamando o Pierre para voltar aqui para a mesa para ele poder contar alguma coisa. Topa participar, Marina? Topo. Então vamos lá, você tem ainda o número 4, 5, 8, 9 e 10. 10. Marina, se o humor fosse proibido, em qual situação você seria presa primeiro? Repetindo, se o humor fosse proibido, em qual situação você seria presa primeiro? A tela é toda sua e conta alguma coisa inusitada pra gente. Bom, acho que toda situação que me coloca contra a parede, a minha primeira escapatória é o humor. E às vezes ele sai de uma forma que eu não gostaria, de uma forma às vezes agressiva contra outra pessoa, uma coisa que eu quero controlar. E eu até estou lembrando de uma situação inusitada, mas eu não lembro do que eu disse. Não sou boa de improviso. Eu vou ficar devendo, prometo que na próxima vez eu conto. Muito bem, Marina, obrigado. E parabéns por ter se desafiado, é isso mesmo. Improviso é coisa que tem que treinar. Por isso que a gente tem essa parte aqui da reunião. E no início é um desafio e continua sendo desafio até hoje para todo mundo aqui. Mas é bom demais a gente poder treinar num ambiente seguro. E mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e pelos feedbacks que vocês deixaram. Nisso, eu encerro minha participação como Topics Master e devolvo para a Nayá. Contigo, Nayá. Obrigada, Thiago. Maravilhosos os seus tópicos. Obrigada por ter entrado junto sobre o humor hoje. Foi bem interessante aí. Tá? Obrigada, Thiago. Bruno, a gente precisa agora falar sobre tempo. Quem está elegível, quem não está? Você pode dar a listinha para gente? Claro, todos elegíveis. Marcos com 1 minuto e 46 segundos, Xadaí com 1 e 29, Adalto com 1 e 19, Eduardo 1,01, Fernanda com 47 segundos e Marina com 49 segundos. Beleza. A Marina foi em quanto? 49? 49. Tá. Então, Thiago, você pode colocar a lista? Quer dizer, o formulário, por favor. Para que agora a gente vai fazer uma votação para aquele que você acha qual foi o melhor. É agora, né, Thiago? Pode ser? Ou não? A gente vai para o final, não sei. Já está no chat, só fazendo uma pequena retificação. A Marina e a Fernanda ficaram inelegíveis, que elas ficaram abaixo de 1 minuto. Ficaram abaixo, né? Mas é por isso que é interessante voltar. Volta outras vezes para ir melhorando aí, tá? Mas o tempo é difícil mesmo, tá? Não fiquem desanimadas, não. Beleza, então vamos votar. O próximo aí qual é o discurso que você achou que foi o melhor imprevisto de hoje, tá?
Brevíssimo improviso. E agora vamos para as avaliações, os feedbacks dos avaliadores. Tá? No finalzinho a gente vai ficar sabendo quem foi o grande vencedor ou vencedora, tá bom? Vamos começar, Luana, com você? Luana vai avaliar o Vitor, por favor. Esse é o momento de avaliação que você tem aí de 2 a 3 minutos. Lembrando, né? 2, 2,5, 3. 30 segundinhos para terminar. O Vitor, ele falou sobre cara a caridade, a trilha foi comunicação visionária e entendendo seu estilo de liderança. É com você, Luana. Ok, vamos lá. O Vitor, ele pediu para que prestasse, no caso desse mais ênfase, em alguns pontos objetivos pessoais, que foi linguagem corporal, variedade vocal no palco e também abordar o tema de liderança. Vamos lá, a gente costuma aqui trabalhar com o método sanduíche. Então, eu vou começar aqui pelos pontos que eu achei positivos do discurso do Vitor. Eu achei que ele fez sim um bom uso do eficaz do gesto. Lógico que pode melhorar, Vitor, né? Depois, assim, os gestos, eles têm que ser intencional com a sua fala. Algo até que eu vi em uma palestra da Carol Portillo, né? Essa mulher ela é excelente para a gente seguir e saber mais sobre gestos eficazes. Então, ela fala muito sobre os gestos. Então, assim, trabalhar melhor os gestos e deixar o mais intencional a sua fala, mas você utilizou bem eles. Eu gostei, sim, do seu uso de pausas. Eu notei que você utilizou bem as pausas, até nos momentos em que houve esquecimento. Então, assim, foi bom porque você não usou aquelas muletas, né, de palavra, né, não usou demasiadamente, porque a pausa você usou a seu favor. A parte também, quando você fez uma ênfase mais ali na câmera para destacar algo que você queria falar, eu gostei muito desse recurso. O uso do storytelling, né, trouxe mais engajamento e facilitou também a compreensão do conteúdo. E a postura também da sua liderança altruísta, né, que você mostrou ali logo no início, ajudando ali a Nayá a conduzir bem a sua introdução. E pontos de atenção, Vitor. O posicionamento da câmera, você sempre. Foi a primeira vez que você não posicionou bem, né, nas nossas reuniões online, mas eu sei que você sempre foca nisso. Mas hoje eu não achei que o enquadramento te valorizou, então você pode melhorar essa parte nos próximos, trabalhar bem. E o excesso de movimentação, que era algo que eu também pecava. Eu andava o palco todo, quando fosse ver a Luana já estava lá na porta. Mas isso por que eu fazia isso? Porque eu estava muito nervosa. Então, essa movimentação constante, ela pode demonstrar aí um nervosismo. Então, você trabalhar mais isso com intenção e essa estabilidade corporal. Pontos de melhoria e um desafio que eu vou trazer para você. Traga uma abertura mais impactante no seu discurso, tá? Inicie o seu discurso, pode ser iniciar com um dado, uma pergunta, uma frase de impacto, porque a abertura, né, ali é o ponto que você já atrai a atenção, né, dos seus ouvintes para o seu discurso. Também busque também no fechamento, um fechamento mais estruturado, não terminar com é isso, quero finalizar. Então, uma sugestão: retomar a mensagem principal, trazer um ensinamento claro, ou até mesmo finalizar com uma frase de impacto. No mais, o seu discurso foi muito bom, né? Muito bom também ver o seu progresso. Continue assim. Parabéns! E, pelo visto, terminou na hora certa. Parabéns, Luana. Foi bem construtivo. Gostei bastante. Você usou o discurso sanduíche e eu tenho certeza que o Vitor vai usar isso para os próximos discursos dele. Agora vamos inverter, né? Agora o Vitor vai avaliar a Luana e, como já foi falado aqui, a Luana está no nível 5, já quase terminando essa trilha, que é o desenvolvimento na liderança. O projeto foi gerenciar eventos de sucesso e o título foi Comunicação, a ponte que me levou aos palcos. Então, Vitor, a Luana deu os pontos que ela queria ser avaliada, além da própria trilha, né? Do próprio objetivo mesmo do projeto. É com você, de 2 a 3 minutos. Fala a palavra do dia, se for possível. Obrigado, Nayá. Então, muito obrigado, Luana, pela avaliação. Sou agora eu te avaliando, né? De maneira meio inusitada. Luana, ela já está no nível 5, como a Naya falou, então vou puxar um pouco mais na avaliação. Também não tenho muita experiência em avaliação, mas vou tentar dar o meu melhor. Ela tinha o objetivo de cumprir do seu projeto
era gerenciar os eventos de sucesso, né? Era o tema do projeto dela e ela queria justamente para ver se ela atingiu esse objetivo. Então, primeiro, pontos positivos aqui. Parabéns, Luana, por se desafiar e começar a desenvolver esse seu projeto. É legal que eu tenho contato com você, a gente é da área de tecnologia, eu venho conversando com você e tendo acesso mais perto, né, a toda essa sua jornada, de se desenvolver mesmo passando vergonha. Você continuou tentando porque você sabia do impacto do seu conteúdo e da sua mensagem. Então, isso é muito positivo. Alguns pontos negativos aqui. No início da apresentação, eu fiquei um pouco confuso se você estava fazendo um briefing assim do discurso, o que ele seria, ou se o discurso já tinha iniciado. E está muito mais relacionado, eu acredito, ao conteúdo do que à forma do seu discurso, porque faz sentido ser uma apresentação para esse projeto. Eu concordo, ter os slides, às vezes a gente costuma falar, né, que o slide costuma tirar a atenção, mas para esse projeto eu acho que faz sentido. Mas eu fiquei um pouco confuso, meio que de quando que ele realmente estava começando, porque do meio para o final do discurso, só aí depois de ter feito quase ele todo, que você falou realmente o que que era esse evento que você se esforçou tanto para desenvolver, que impacta quem vê, qual que era o conteúdo da palestra, porque do início até o meio, eu tava assim, caramba, ela tem que contar para as pessoas o que que ela faz em si, qual o conteúdo desse conteúdo, porque eu sabia por conversar pessoalmente para você, né, com você. E algumas melhorias, além da nossa melhoria com o tempo, né, que a gente tem que ter, porque ultrapassamos, né, os dois o tempo. Acredito que você poderia incluir mais exemplos desse seu processo de criação do evento de sucesso em si, que era o tema do projeto, né? Porque ele ficou mais para o final, ali com as fotos, exemplificando e com as vantagens, né, que o seu evento gera crescimento pessoal, aumenta a confiança, mas se você tivesse todo esse processo, essa jornada, acho que ficaria mais claro e melhor. Obrigado. Obrigada, Vitor, pelo seu feedback também, muito bom. Dentro do tempo, ficou verdinho ali, ficou feliz. Pelo menos a gente vai poder avaliar vocês aí, né? Tá. E aí, Bruno, você pode dar como é que foi o tempo deles e fazer o seu relatório, por favor? Luana avalia Vitor com 3 minutos e 2 segundos. E Vitor avalia Luana com 2 minutos e 29 segundos. Maravilha. Então, dois elegíveis. A gente volta agora, Thiago, ou no final, junto com. Já está no chat. Não vai ter, né? Desculpa, aqui não vai ter. Beleza, então é o momento de você votar naquele feedback que você foi, eu acho que foi o melhor. Os dois estão elegíveis. Um minutinho, Bruno, por favor. Obrigada, Bruno. Eu acho que você encerra aqui a sua participação, certo? Porque a partir. Não encerra nada, não. Continua contando aí, mas a gente vai agora começar com os relatórios. A gente teve feedback, os avaliadores, e a gente finaliza com vários relatórios. E o primeiro relatório que eu vou chamar aqui é a Daiane. Daiane, você pode falar sobre como é que foi a gramática hoje como um gramaticista? Quem falou a palavra do dia mais? Com você, 2 minutinhos. Oi, Nayá. Bom dia novamente. Eu vou fazer uma avaliação de forma geral, tá? Se eu fosse me avaliar, eu entraria nesse contexto também. Mas como estou prestando atenção na reunião, o que que eu percebi, né? Então, uso frequente de linguagem informal, a gente, tá, pra, né? Presença de repetições, que, muito, muito, mais. Então, tem essa frequência de repetição de palavras juntas, né? Interjeções e pausas. Ele impacta a fluidez do discurso em alguns momentos. Desvio de concordância nominal e verbal. Exemplo, plural. Minhas palestras, né? Seria minhas palestras. A gente costuma comer o Szinho na segunda palavra. Preposições para os meus colegas, em vez de para os meus colegas. Então, essa é uma visão geral do que aconteceu na reunião. Em relação à palavra do dia, inusitado, em sua grande maioria, todo mundo, em grande sua maioria, foi falado, foi dito. Tivemos aí a Luana, que não falou no primeiro discurso. Tivemos também no improviso o Adalto e a Shaddai, que também não falou. Mas nos demais, a maioria utilizou a palavra inusitado.
E é uma forma, né, inusitada de colocar, inserir uma palavra em que não está dentro daquilo que foi pensado, principalmente um discurso improvisado, você pensar em colocar, como é que eu coloco? Como é que eu encaixo essa palavra no meu discurso? Então, é sempre um desafio a palavra do dia. De forma geral, a reunião foi muito boa, né? Tivemos aí fluidez na comunicação, apenas com esses pontos de observação. Obrigada. Tá ótimo, Daiane. Obrigada por trazer uma palavra fácil, inusitada, mas que ao mesmo tempo a gente teve que correr atrás, às vezes não dá para usar, mas aqui a intenção é que você consiga, né, colocar essa palavra até como exercício para ver como é que está a sua escutativa. Falando, muito obrigada, Daiane, pelo seu relatório também, que foi bem construtivo. Podemos falar agora sobre os meus NES? Marcos, é com você, Olá, é o seu pessoal. relatório. Vamos lá, de forma muito inusitada, nesse ambiente inusitado, nós vamos falar agora sobre este momento que eu falei, que reputo tão importante para o nosso autodesenvolvimento e a nossa melhoria. Pessoal, parabéns para todos que participaram. Todo discurso é um desafio e é normal que a gente vá, né, utilizar, por exemplo, na minha fala de bate-pronto, eu notei que eu falei um então eu também tenho que ser rigoroso comigo mesmo. O Eduardo, que travou, também falou um então. O Tiago Gavilanes falou um é. A Fernanda teve um an, um é e um i. Vamos lá. O Adalto falou um né, um é, quatro tas e um e dois a. A Daiane falou um né, um é, dois entãos, um tá. Bruno, um é, que foi mais ou menos. O Bruno foi como se foi bem liso, assim, bem, quase imperceptível, mas falou muito bem. Praticamente não anotei nada de preenchimento. O Vitor, eu vou falar o Vitor aqui como discursante, como orador, falou três és, um então, um né e dois i. E como avaliador, falou dois entãos, três nés e um é. A Luana da Costa, no discurso como oradora, um tá, dois és, um i, um a, seis então e seis nés. E um assim. Um assim, eu só reputo aqui que o então e o assim, como uma palavra, em alguns momentos ela pode ser colocada como preenchimento, em outros não. Mas eu reputei e trouxe aqui mais para que vocês possam rever os discursos e analisar o que é importante, se utilizar eles em outros discursos ou não. Shaddai, parabéns. Eu reputo que você não tem o português como primeira língua, mas foi brilhante, muito bom. Utilizou algumas também palavras de preenchimento que é normal também. O é oito vezes, então duas vezes, o a uma vez e o i uma vez. A Marina utilizou o a seis vezes como preenchimento. E obviamente que a nossa, né, Toastmaster do dia, como ela tem o ambiente de fala por muito mais tempo, então é normal que isso vá ocorrer por muito tempo. Então ela utilizou, colocou aqui 7 nés, 18 é, 3 aí, um i, um então e um tá. É óbvio que isso eu trago aqui tudo isso como um feedback positivo para todos, de forma qualitativa e quantitativa, porque eu acho que isso é importante para a gente reassistir os nossos discursos e procurar sempre fazer essa melhoria, porque isso denomina e traz um discurso mais poderoso e transmite a confiança. Eu noto que muitas das vezes a pessoa fala um né como se fosse para dar aquela confiança, como se você concorda comigo? Então, também eu utilizo muito então como uma forma de preenchimento. E é muito importante nós olharmos para isso, para os nossos discursos, e quando a gente vai fazer essa análise de discurso, eu estou fazendo um mestrado no IPEA, e uma das coisas que a gente analisa lá é a parte de conteúdo e análise do discurso. E na análise do discurso, demonstra muito da parte, a pessoa está nervosa, ela está tranquila,
como que ela faz esse preenchimento. Então, para um bom orador, eu creio que você se apropriar disso, colocar, olhar, estou tranquilo, estou utilizando esse preenchimento ou não, é muito importante. Então, eu trago essa forma quantitativa que não é para impressionar nem nada, é só mesmo para que você tenha essa noção e também de forma qualitativa para a cada momento melhorar mais o seu discurso. Obrigado. Ótimo, muito obrigada pela qualidade das informações. Eu sei que você se preza muito em trazer informações, né? Inteligência artificial aí, né? Um grande estudante, estudioso, filósofo. Obrigada, Marcos, valeu muito. Então, agora eu vou trazer diretamente lá dos Estados Unidos a Gisele. A Gisele vai fazer a avaliação geral, né? Gisele, com você, fica de olho no Bruno. 7 minutinhos. Bom dia, gente. Primeiro, desculpa que eu cheguei atrasada, é o trânsito, tá um pouco longe. Eu estava em outra reunião. Bom, eu não vi o início da reunião, mas eu tenho certeza que a Nayá falou bastante sobre o Toastmasters, o que é o Toastmaster, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, porque esse é uma característica do Brasília Toastmasters. Ele é bem aterrissado nos valores e na missão do Toastmasters Internacional. Então, eu não vi, mas eu tenho certeza que estava lá, então parabéns, Nayá, por isso. Para começar com organização da reunião, como todos os clubes têm essa dificuldade de encontrar as pessoas para assumir as funções nas reuniões, né? As pessoas participam do clube, mas esquecem aquele valor que tem lá no Toastmasters Internacional, que é o service, servir a comunidade. Então, além de fazer o discurso, a gente ajuda a reunião a acontecer. Então, essa é uma avaliação geral para o grupo. Quem está fazendo o discurso tem que avaliar ou tem que assumir mais de uma função. Isso não é legal, isso cansa. Ficar pedindo para as pessoas assumirem funções cansa, desanima, faz o vice-presidente de educação querer desistir da vida. Mas a gente continua aqui firme e forte. Nayá, você é sempre muito querida como o Toastmasters do dia. Você se preocupa com as pessoas, você se conecta com a audiência. Na hora do intervalo, conversando com os nossos visitantes, você soube lidar bem com a conversa ali. Parabéns por isso. Eu não tenho muito a te acrescentar como Toastmasters do dia. Eu acho que talvez o que eu posso te dizer para aprimorar é só talvez tentar inovar, fazer alguma coisa diferente, trazer alguma coisa diferente. Desse jeito, sair um pouco do normal, do Toastmasters do dia. A gente pode conversar sobre isso depois. Timer, nosso timer. Talvez a Nayá não tenha compartilhado uma agenda da reunião com os diferentes tempos, mas o timer tem que estar ligado na reunião como um todo, não só nos discursos. Eu acho que é a segunda vez que eu te vejo atuando como timer, você faz um bom controle dos discursos, você está ali, você coloca um chat, você sabe os tempos dos discursantes, você muda as telas. Precisa arrumar uma forma de você estar conectado com a reunião como um todo. Não sei se talvez seja a função do Toastmasters, então, uma melhoria, Nayá, ter uma agenda da reunião. Porque isso vale na vida profissional também. A gente ter as limitações, então as pessoas não ultrapassam, todo mundo sabe o que é esperado delas com relação ao tempo, né? Para o Bruno, eu vou chamar a atenção só um pouquinho para sua postura na câmera. Você está o tempo inteiro na reunião aparecendo. E na maioria do tempo você estava, tipo, encostado, desanimado. Aparece. E esteja animado, esteja presente na reunião. E se alguém passar o tempo, você pode usar um recurso aqui que é o avatar. Então, se alguém está passando o tempo, você começa a chamar a atenção da audiência, e aí a pessoa sabe que ela passou do tempo. Só como uma sugestão também. A gramaticista fez um pouco da função de accounter também. Ela falou algumas coisas, algumas muletas que as pessoas usaram.
Trouxe algumas recomendações sobre o português, o bom uso do português. Eu sempre adoro gramaticistas que sabem o bom uso do português. Eu tenho um problema enorme de ser gramaticista, porque meu conhecimento não é lá aquelas coisas com a língua. Então, um bom trabalho, Daiane, parabéns por prestar atenção, por trazer exemplos. Marcos, também contar palavra por palavra exige de você um monte de escutativa, né? Durante a reunião, exige de você estar presente o tempo inteiro. Então, bom trabalho contando. Uma sugestão de melhoria: tenta contar outras formas de muletas que não só as palavras. Então, movimentação excessiva, tá, por exemplo, como Bruno, encostada na cadeira, outras coisas além das palavras de preenchimento. De repente, coçar, de repente, o microfone da Luana, não sei, que está aqui, e ela pega e ela volta, entendeu? Outras coisas relacionadas a essa percepção de que a pessoa não está totalmente conectada com o que ela está falando. Tem outras coisas acontecendo, o cérebro está ainda em estado de atenção. Os nossos oradores. Não é a minha função como avaliador geral, mas eu queria falar uma coisa para o Vitor, que a avaliadora falou, que o seu enquadramento estava ruim, estava cortando, a gente estava vendo do seu pescoço para baixo. Não sei se você sabe disso, depois você vai ver na gravação. A gente só conseguia ver sua cara quando você chegava perto da câmera para dar uma mensagem. E parabéns por fazer isso, traz essa conexão com a gente. E a Luana, só uma sugestão para a Luana, para não falar de você na terceira pessoa. Você falou logo no início, como a Luana faz isso? Não, estou aqui falando de um projeto que eu fiz só eu, como eu faço isso na minha vida. O Table Topics, querido Tiago, não vou pegar no seu pé hoje, Tiago, você é incrível como Table Topics, você é animado, você sabe contar história, você presta atenção, você traz um feedback. Assim como a Nayá, se você quiser inovar, fazer alguma coisa diferente no Table Topics, ao invés de trazer uma frase para a pessoa responder, tenta trazer uma habilidade para a pessoa praticar. Então, pede para a pessoa dar uma pergunta fácil, sei lá, qual é a sua comida favorita? Só que o que você vai pedir no Table Topics é para a pessoa, por exemplo, praticar gestos, praticar a linguagem corporal e coisas parecidas, ou praticar uma variação vocal. Tenta tirar o estresse daquele primeiro pedido de responde essa pergunta secreta que está aqui. Isso traz estresse e aí a pessoa fala naquela agitação. A pergunta é o de menos quando você quer praticar a habilidade. Então, deixa a pergunta na tela, conversa um pouco com a pessoa para ela sair daquele estado de estresse e pede para ela praticar uma habilidade, porque isso é mais difícil. Você tem que parar, você tem que pensar, você tem que entrar no sistema 2, né? Enfim, tem que racionalizar um pouco e sair um pouco da emoção. Então, é uma oportunidade de fazer algo diferente para o Table Topics, além das perguntas. Eu acho que é isso, já passei do tempo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Gisele. Eu poderia ficar ouvindo aqui várias horas. Você sempre traz boas dicas, inovação é com você. Obrigada mesmo por essa avaliação geral hoje, que é muito importante para a gente melhorar. E com certeza está anotado a agenda. Eu vou falar isso com o Daniel, que a gente precisa voltar para essa agenda, né? Porque a gente fazia antes de uma forma mais com easy speak, mas está realmente faltando isso aí. E tudo que você foi colocado foi anotado também. E aí eu acho importante esse começo que você fez, que você fala realmente da participação, tanto que é difícil. E ser um Toastmaster do dia pode ser bem estressante mesmo. Mas a gente está aqui para isso. O Toastmaster ele do dia tem exatamente essa função, né, de tentar agregar, trazer, conhecer as pessoas e sempre melhorando, beleza? Vencedores do dia, rufem os tambores. Vamos conhecer hoje quem foi o ganhador. Bora lá! Avaliador ou avaliadora foi? O grande vencedor foi Luana da Costa. Parabéns, Luana.
Você foi eleita o melhor discurso de avaliação. Parabéns. Depois a gente passa para você colocar lá no seu LinkedIn, como você gosta sempre de documentar. E o discurso de improviso, tivemos vários, e espero que as outras pessoas voltem, não desanimem, tá? De não estar dentro do tempo. E o grande vencedor hoje foi o Eduardo, com os pratinhos, né? Pratinhos aí que todo mundo sempre está fazendo. Gostei muito, Eduardo, do seu discurso. Com certeza você arrasou. Parabéns, parabéns para todo mundo aí. Com isso a gente vai chegando já no final, depois da avaliação geral, a gente tem realmente esse momento de fechar. Eu gostaria de dizer que foi um grande prazer de estar aqui hoje, falando sobre o humor, que hoje é a minha trilha. O humor não é fácil, fazer humor é uma coisa muito complicada. Estou vendo cada vez mais, não quis fazer nenhum tipo de piada, mas o que as pessoas falam sobre falar em público, que é um dos maiores medos da humanidade. E se ele só vai perder para o imposto de renda e para aquela mensagem de precisamos conversar. Então, mas olha o que é interessante aqui hoje. A gente esteve aqui voluntariamente enfrentando esse medo. E isso fala muito do que é a gente, do que eu sou, a Gisele, todo mundo que falou aqui. Porque no fundo, o Toastmaster não é só sobre falar bem. Ele permite você errar, melhorar, rir de si mesmo e voltar na semana que vem, no dia 27 de abril, para tentar tudo disso de novo. E se deu branco, sem problema, relaxa, tá? A gente não está aqui para julgar, a gente só está aqui para avaliar com muito carinho, né, Marina? Obrigada, Pierre, também pela sua participação. Então, a minha dica fica: respirem fundo, ajuste o cronômetro interno, porque hoje foi dia de crescer e eu, com certeza, cresci um pouquinho, muito mais hoje. É sempre um grande prazer estar aqui. Então, a nossa próxima reunião vai ser dia 27 de abril, vai ser online, já fica marcado. Mês que vem a gente vê se a gente volta para o museu, de repente a Marina e o Pierre possam ir presencialmente, né? Conhecer a gente. O museu sempre é muito interessante da gente conhecer um pouquinho sobre a cidade de Brasília, com certeza. E o que mais que eu posso falar para vocês? É isso aí, tá? A próxima eu vou pedir o melhor sorriso de vocês agora, pensando naquela piada engraçada. E a gente vai tirar aqui uma foto para eternalizar o nosso encontro aqui, que foi maravilhoso. Naya, só pedir Diga. aqui, enquanto vocês providenciam o background aí da conferência, Marcos, Nayar, Vitor, quem mais que tá Tá, sem? entendi. Para Daiane. poder fazer a Eu gostaria propaganda. só de destacar que a próxima reunião, além dela ser 100% online, ela não é no sábado, ela é na segunda-feira, Ai, eu tô 19 realmente. e 30 da noite. Você tem razão que é a segunda-feira agora que a gente está fazendo essa reunião alternativa, que aí todo mundo pode participar, pegar uma função, já ajuda lá o Daniel. O Daniel não vai precisar correr de vocês, o Daniel vai ter a ajuda de vocês, com certeza. Obrigada por lembrar. E lembrando que a conferência, né, vai acontecer no dia 30 de maio, é a última chance que a gente tem aí para finalizar em relação ao que eu comecei falando para a Adalto, explicando exatamente que a gente vai fazer parte do Latam. E é um momento, eu participei de todas as conferências desde que eu entrei em 2022. Eu participei já 3 vezes em São Paulo, uma no Rio e a que foi aqui em Brasília. Eu tenho 5 canecas e fico muito feliz de tê-las aqui e de ter participado desde o começo, porque aqui tem que ser desse jeito, a gente tem que participar, tem que se jogar mesmo. Fica aí o convite. São Paulo, dia 30 de maio, conferência, e a gente tem aquele grande campeonato, infelizmente sem representantes aqui de Brasília, mas a gente vai ter palestras e é bem um momento de comunidade, networking. E como a Gisele sempre trouxe para a gente tem pilares muito fortes em relação a tudo isso, tá? Eu vou tentar colocar o meu background aqui para você tirar. Eu tomei a liberdade de colocar, pessoal. Lógico, Que maravilha! fez muito bem. Gostei. Muito bem, adorei. Tá faltando só Nayar, Marcos e Eduardo. Tá, se eu lembrar como é que faz isso. Deixa eu ver se meu computador vai me permitir tirar a foto. Senão a Gi tira pra gente. Eu tiro? Eu tiro. Alguém contou uma piada, dá uma gargalhada, vai, bora. 1, 2, 3 e.
Qual vai ser a bom. orientação para a segunda, Gi? Você sempre tem umas orientações diferentes, inusitadas. Para a segunda, eu vou seguir a ideia do Adalto. Vamos fazer uma cara séria. Tipo aquelas fotos de antigamente. Fica todo mundo sério, olhando assim, como se. Vai, vamos lá. Cara de sério, cara de preocupado. Boa. Beleza, gente. Aí você Então inventa tá. alguma coisa na hora de postar. Tiago, fala que a gente estava muito interessado na mensagem. Gente, Comigo, bom, Portugal. um bom fim de semana para vocês. Até a próxima, na segunda-feira, dia 27 de abril.